Boa noite, igreja. Graça e paz de novo. Amém? Eu quero ouvir um amém de verdade aí. Amém. Esse é um amém de verdade, né? Queridos, nós estamos em campanha de oração. Eu fico muito animado quando a gente faz essa campanha de oração, porque a oração nos anima. A oração, ela traz um fervor dentro do nosso coração, um fogo santo que vem do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele gosta de orar. Irmãos, quando a gente ora, a gente alegra o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele gosta dessa prática. Se há alguém que tem prazer na oração, é o Espírito Santo. E eu quero ler aqui, antes de nós começarmos o nosso culto, entendendo também que o Lucas vai pregar daqui a pouco, mas eu quero trazer uma rápida mensagem aqui, dentro desse propósito da oração, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, e diz assim, versículo 30: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Que texto poderoso, né, irmãos? Tem texto na Bíblia que a gente lê e a gente sente o poder só de ler. Esse para mim é um desses textos. E era um texto que fala de um homem que orou no momento em que Deus precisava ser glorificado, em que Deus precisava ser reconhecido, em que a fé no Senhor precisava ser restaurada em muitos corações. Em que momentos nós devemos orar? Quando a fidelidade do povo de Deus está dividida. Em que momento nós temos que orar? Quando muitos que fazem parte do arraial de Deus, do povo de Deus, estão tendo dificuldade de crer em Deus. Quando é que nós devemos orar? Quando muitos do povo de Deus estão fraquejando na fé, fraquejando na sua fidelidade ao Senhor, fraquejando no propósito de agradar a Deus. Quando é que nós devemos orar, igreja? Quando nós vemos que, infelizmente, a minoria é que está carregando o piano, é a minoria que está comprometida com Deus, e a grande maioria está distante, né? Confusa entre servir a Deus ou servir aos Baals da terra. Então naquele tempo tinha lá o Deus Baal, que representava, irmãos, tudo aquilo que existe de errado no mundo como objeto de fé. Hoje existem muitos Baals, e muitas pessoas estão divididas entre servir ao Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, ou se render aos Baals que o mundo cria. Quando é que nós devemos orar, irmãos? Quando nós vemos que a igreja está tendo dificuldade de ver os milagres, de ver a glória dos céus descer sobre a terra. E Elias, irmãos, ele aceita o desafio de ser aquele que estaria orando no ambiente num ambiente onde o povo de Deus não estava preocupado em buscar a Deus. Hoje, quem é que Deus vai levantar para orar, para interceder, para que o fogo volte a cair? Você, irmão Jorge, pastor Galdinei, irmã Marlene, irmã Cecília, irmã Ana Santinha, já tem santidade até no nome, né? Ana Santinha, né? Tá tudo certo. Quem Deus vai levantar para orar? Nós, irmãos.
Os irmãos perceberam que nós estamos orando por motivos direcionados? São 7 motivos de oração. Nós estamos orando pela vida política, do Brasil. É importante orar, irmãos, pela política e pelos políticos do país? Sim ou não, irmãos? Estamos orando também pelo avivamento da igreja, mas não é um avivamento emocional, porque muita gente confunde avivamento com emocionalismo. As pessoas, pastor, as pessoas choraram. Irmãos, tem gente que quando vê o time ganhar, chora. Tem gente que quando ouve uma música muito profunda, tocante, às vezes nem é gospel, chora também. Chorar muitas vezes não quer dizer que está tendo um avivamento, como também não vou tirar o mérito do choro se fazer como algo presente num processo de avivamento. Mas o avivamento, irmãos, na sua essência é arrependimento, é conserto, é confissão de pecado, é voltar às primeiras obras, é voltar ao primeiro amor, é olhar para aquilo que está errado na vida e dizer: não posso continuar com isso errado na minha vida, porque eu quero ser uma pessoa que serve a Deus, eu quero ser uma pessoa avivada em Deus, eu quero ser uma pessoa que vai fazer diferença para Deus nessa terra. Então eu não posso ter erro, eu não posso concordar com erro, não posso concordar do pecado. Avivamento, irmãos, é renúncia de pecado. Então nós estamos orando, irmãos, para que Deus traga um avivamento sobre esta igreja, sobre a igreja dentro do Brasil, mas que a marca desse avivamento seja conserto de vida, consagração de vida ao Senhor, amor pela palavra, evangelismo das almas perdidas. Amém, irmãos? Evangelismo e missões, missões e evangelismo, porque uma igreja avivada é uma igreja que ama aqueles que ainda não são igreja. Pensa na igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, que igreja avivada. Era uma igreja que todos os dias eles pregavam o evangelho, e aí aparecia lá o mágico, tinha lá um mágico que se convertia a Jesus, queimava os seus livros de magia, queimava os seus livros de bruxaria. O evangelho era pregado a todo instante. Aonde um crente estava, ali havia conversão de vida a Cristo. Ou seja, avivamento é isso, irmãos. Avivamento é voltar à prática daquilo que é essencial e fundamental para a vida cristã de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela tem crentes que estão se santificando, ela tem crentes que estão orando, ela tem crentes que estão pregando o evangelho. Por quê? Porque uma igreja saudável, ela é assim, ela se manifesta na intimidade com Deus, onde os crentes têm preocupação de estar perto de Deus, mas também se manifesta no serviço dos crentes da comunidade, à sociedade, ao mundo. E quando Elias, ele entendeu que ele tinha que orar para descer fogo do céu, a primeira coisa que ele fez é consertou o altar. Amém, irmãos? Ele consertou o altar que estava quebrado. Um altar quebrado, irmãos, representa um culto quebrado. Um altar quebrado representa, irmãos, valores quebrados, fé quebrada. Nós precisamos restaurar coisas que podem estar quebradas na nossa vida, para que nós possamos entrar na presença de Deus. E a oração, ela vai te ajudar nisso. Ela vai te ajudar a consertar o que precisa ser consertado, a colocar no lugar o que está fora do lugar, a fazer com que o teu altar esteja preparado, porque o fogo só vai cair sobre um altar preparado, sobre um altar que está pronto para ofertar a Deus o sacrifício. Porque aquele fogo, irmão, só desceu quando o altar foi restaurado e quando o sacrifício foi colocado em cima do altar. E aí tem sacrifício. Amém, irmãos? Tem altar, tem sacrifício, tem oração, aí depois tem fogo. Então nós temos que entender, depois que Elias orou, veio o fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E é interessante, irmãos, que junto com o sacrifício houveram as barreiras para que o fogo não acendesse, as barreiras para que o fogo não pegasse naquele sacrifício, naquele altar. E é interessante que Elias, ele não teve medo das barreiras. Existem barreiras? Deixa as barreiras aumentarem, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a barreira ali era água. Sim ou não, irmãos? Pega fogo em coisa molhada, irmãos. Experimenta molhar um pano
E aí você vai lá colocar fogo nele, né? Se você conseguir, irmão, grava e põe no YouTube, né? Com certeza você vai ter inúmeras, milhares e milhares de visualizações. Mas, irmãos, não pega fogo em coisa molhada. Ou seja, a barreira estava lá. Existe barreira para a gente fazer campanha de oração, irmãos? Existem barreiras muitas vezes dentro de nós, sim ou não, irmãos? Às vezes não são barreiras de fora, às vezes são barreiras de dentro, barreiras do nosso coração, barreiras da nossa disposição, barreiras, irmãos, que nós muitas vezes vemos como preguiça, indisposição, falta de fé, falta de visão sobre a importância da campanha de oração. Porque tem gente que não vê importância numa campanha de oração, irmãos. Infelizmente tem crente que fala: não, eu não preciso de uma campanha de oração, eu oro em casa, né? Está do mesmo jeito, está do mesmo tamanho. E às vezes as pessoas não conseguem ter a visão de que isso é importante. Então são barreiras. Só que Elias venceu as barreiras para que o fogo descesse. Eu quero dizer para você, querido, pode ter barreira que for, o fogo vai descer neste lugar em nome de Jesus. Pode ter a barreira externa, pode ter a barreira interna, pode ter a barreira que vem de fora ou a barreira que vem de dentro, irmãos. Se nós perseverarmos na oração, vai ter fogo neste lugar, vai ter fogo no altar, vai ter fogo nas cadeiras, vai ter fogo na vida dos crentes, vai ter fogo santo na nossa vida. Irmãos, eu não dependo da busca dos outros para que o fogo caia sobre a minha vida. Eu dependo da minha busca. Mas que a minha busca ela pode influenciar a sua busca? Ela pode. Às vezes eu tenho que ter essa visão. Se um está buscando, aquele um que está buscando influencia outros a buscar. Vai ter fogo, mas nós temos que ter perseverança. Depois da oração teve fogo, depois da oração teve glória, depois da oração teve rendição a Deus. Diz a palavra de Deus que o povo se rendeu ao Senhor. Quem quer que haja rendição a Deus na sua casa aí? Então ore. Tem gente que fala: pastor, eu quero que todo mundo na minha casa se renda ao Senhor. Mas você tem que orar. E aí sim, Deus vai fazer com que haja rendição verdadeira, e todo mundo possa confessar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na sua casa, só o Senhor é Deus nesta igreja, só o Senhor é Deus. Demandarabasheia, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar e louvar ao Senhor, nos colocarmos na dependência